Bom, pessoal, vamos bolar agora um exemplo de aplicação que a gente possa explorar mais recursos aí do Vue, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um mini e-commerce aqui. Vamos começar do básico. Vamos fazer a parte do login, registro do carro, controle de acesso, tá? A partezinha. Então, o que eu quero? A gente vai fazer basicamente uma página aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui como uma página. Aqui. Beleza. Aqui eu vou ter essa área aqui, vou colocar uma mensagem. A gente vai ter dois casos. O caso onde ele não está logado, o usuário não está logado, e o caso que o usuário está logado. Se o usuário não estiver logado, a gente vai exibir isso aqui, ó. Olá, cadastre-se para comprar. Vai colocar essa mensagem. E aqui a gente coloca os campos para ele se cadastrar. A gente pode colocar o input nome, e-mail, senha e botãozinho salvar. Beleza? O que vai acontecer? Quando ele clicar nisso aqui, isso aqui vai ficar dentro de uma div. Vou colocar aqui, ficou dentro de uma div. E eu vou ter uma outra mensagem, uma outra div, que vai ser para o caso que ele já esteja logado. O que vai acontecer? Vou colocar olá, a função. Vou colocar melhor. Olá, fulano. Seja bem-vindo. Beleza? Isso tudo dentro daquele HTML que a gente produziu. Então, uma div que vai ser exibida quando ele não estiver logado e uma div que vai se exibir quando ele estiver logado. Essa é a lógica que a gente vai fazer. Basicamente uma hora eu vou exibir essa div, outra hora eu vou ter que exibir essa div. Coloquei na borracha. Deixa eu só desfazer o zoom aqui. Aí, melhor. Beleza? Então, ó. Acabei invertendo a câmera, não tem problema. Então, uma hora a gente vai exibir essa div e outra hora a gente vai ter que exibir essa div. Então, a gente vai ficar alternando. Se tiver logado, exibe essa. Se não, exibe aquela. Então, basicamente, essa é a lógica. Esconde uma e exibe outra. Se a gente for pensar em JavaScript, do jeito que a gente sabe, como que a gente faria esse controle? Como que a gente controlaria isso aqui? Oi? Vamos supor. Mas como que eu especificamente esconder e aparecer? Esconder e aparecer, como é que a gente pode fazer? Oi? Class list, então vai envolver CSS, né? No caso, o Chiesa também com CSS. Que faz esconder, faz sumir, faz aparecer. Isso. Exatamente. O display, né? Então a gente poderia mexer assim no JavaScript. Uma hora a gente coloca display none em uma, display block em outra. Aí inverte, né? Display none, display block em uma, display none em outra, né? Então essa é a forma da gente controlar. Exibe um, esconde o outro. Exibe o outro, esconde um. Basicamente isso aqui. A gente vai fazer isso, só que a gente vai mascarar o nosso CSS também. Vai fazer tudo através do Vue. A lógica, concordam comigo, que isso aqui funciona mais ou menos como o if-else, né? A ideia é isso aqui, ó. Queria escrever aqui, não sei o que aconteceu com a minha tinta. Pronto, a tinta da caneta tinha acabado, eu troquei a tinta, voltou ao normal. Então, ó, concorda comigo que essa lógica aqui funciona bem semelhante ao if-else? Então, basicamente, vamos supor que a gente tenha, a gente tem uma variável, vamos chamar aqui, ó, let usuário logado. Vamos supor que a gente está usando essa variável para fazer esse if else. Então, basicamente, a gente vai ter
Se não tem exclamação, né? O usuário, isso não vai dar espaço aqui. Vamos ver se tem como escrever. Aqui fora não aparece. Aqui também não dá. Quem é o novo aqui? Mais fácil. Então, ó. Vamos pensar aqui. A gente vai ter, lembrando, a gente vai ter let usuário logado. A gente vai ter basicamente isso aqui. Se não tem usuário logado, a gente vai exibir uma div. Se não, a gente exibe a outra div. A div que fala: olá fulano, seja bem-vindo. É basicamente essa lógica, certo? É basicamente essa lógica. E a gente consegue usar if else aqui no HTML? No HTML. Uma tag. Usar if. Não, né? É isso aí, não dá não, pessoal. É só isso, é só isso, não tem como. Poderia ter, né? Sacanagem. Vamos lá. Oi? Ah não, mas aí você tragou a piada. Na verdade tem. Não, aí você vai ver que não mistura tanto. É bem legal. Ó, vamos simular aquela situação. Então vamos ter essa variável aqui, usuário logado, e vamos fazer essa exibição diferente de uma das outras. Primeiro vamos escrever essas divs, depois a gente programa essas alterações. Beleza, então fizemos aqui essas duas divs. A primeira div vai ser exibida quando ele não estiver logado, e a segunda div é quando ele estiver logado. Então aqui um H1 que tem o lá, cadastre-se para comprar, um formulário com input, aqui a gente não colocou nada de label, só placeholder, um de texto, e-mail e senha, um botãozinho salvar. Na outra div só um H1, eu coloquei aqui olá fulano, né? Depois a gente vai automaticamente pegar o nome dele. Isso. Vou deixar aqui só para a gente treinar, exibir um, exibir outro. A gente vai utilizar a mesma lógica do if else, tá? Aqui utilizando o view. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, no data, a gente tem que representar aquele usuário logado. Vamos colocar ele aqui, ó, vírgula, usuário logado, e vamos começar ele como nulo, tá? Isso vai ser importante, nulo. Deixa ele nulo. Ou seja, não existe usuário logado. E é importante isso aqui porque se a gente colocar objeto vazio, é como se tivesse usuário sem dado. Mas na verdade a gente não tem usuário. A gente coloca null ou undefined. Vamos padronizar a utilização do nulo. Beleza, agora que a gente tem a variável, o que a gente tem que fazer? A ideia é essa aqui. É como se eu fosse exibir essa div pensando no JavaScript, tá? O if a gente escreveria, se fosse no JavaScript, assim, né? Se nesse caso ele não tem usuário logado, então exibe. E essa outra div seria o caso contrário, né? O else, algo assim, certo? If, se não tiver usuário logado, exibe a primeira. Se não, exibe a segunda. Isso aqui funciona? Perfeito, não. Funciona não. Mas dá para fazer um jeito de funcionar. A gente vai ver que muitas coisas do view, para a gente utilizar, é só colocar um V traço na frente. Se eu colocar um V tracinho na frente, vocês acreditam que isso aqui funciona? É mentira, não funciona não. Tudo que fica dentro da tag é sacanagem. Calma lá, tudo que fica dentro de tag, ó, isso é importante. Toda isso aqui, ó, ele tem que seguir esse padrão, ó. O nome do atributo igual e entre aspas a informação. É sempre assim. O if, do jeito que a gente escreveu, não vai funcionar. Mas se a gente mudar um pouquinho, ele vai funcionar. E o else? Acredita? Vou salvar. Opa, aqui não. Olha lá.
Ele não exibiu olá fulano. Ele exibiu olá, cadastre-se para comprar. Vamos supor que eu não tenha o usuário logado como nulo, mas eu tenho um objeto aqui, ó, vazio, mas não está nulo. Tem um usuário logado, ó. E aí? É igualzinho o if else. É o if else, na verdade. Através do view. Conseguiram entender isso aqui? Vif, velse. O if recebe a comparação e o else é o caso contrário. Nem o if else a gente usava no JavaScript. Dá para falar com outras funções também ou só com o if else? Não entendi, desculpa. Dá para fazer outras funções também no JavaScript? Por exemplo, você usou if else, o if não foi if else. Dá para criar ele? Sim. Vai ver como fazer. Não tem como você criar elemento, é um pouquinho diferente, mas a gente vai entender. Mas recursos tipo if, for, a gente tem como usar. Aí a vida fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Tá bom? Ó, pessoal, só um detalhe com relação ao if else. Assim como no JavaScript, eu não posso simplesmente, por exemplo, se eu estou usando JavaScript, o if no caso, if alguma coisa, e eu tiver o else tem que ficar logo após o if, tá? Porque o else ele sempre está ligado a um if. Ele sempre tem que saber qual que é o if dele. E a gente não pode fazer algo tipo assim no JavaScript. Ó, imagina que aqui no meio tem um console.log, alguma coisa. Você vê que a conexão do if else se rompe, né? Por causa do console.log. Então aqui o próprio Visual Studio Code alerta, não, ó, se else não está vinculado a nenhum if. A mesma coisa é com vif e velse, tá? Eu não posso colocar uma div aqui no meio, interrompendo os dois. Aí ele já quebra essa conexão. Aqui no caso não. O que acontece? Se eu tiver um outro vif aqui, ó. Vif. Eu tenho autocompletado aqui nesse caso. False. Aí exibe o autotag. Por quê? Porque essa div virou else dessa div if aqui, ó. Então ele sempre vai se ligar ao ao if anterior dele. O if anterior dele. Nesse caso, esse vif acabou interrompendo a ligação dos dois. Então eu queria que esse else fosse else desse if, né? Mas por causa desse vif aqui no meio dos dois, ele acabou adotando o else ali. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, que às vezes pode, no meio da animação, da empolgação, lá coloca um vif ali no meio e esquece do else. Deixa eu lá. Quando você clica lá no servidor, para ele abrir, ele abre outra coisa, nada a ver. É, isso é. Deixa eu ver. Beleza, pessoal, com relação à utilização do vif, velse, a gente vai avançar depois. Agora a gente vai começar a fazer algumas outras coisas também.